Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento e o casamento judaico. Nós sabemos que Jesus, ele é judeu. A Bíblia diz assim, João 4:22, a salvação, ela vem dos judeus. Jesus é judeu. Então, como Jesus é judeu, ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Então, no momento que você estuda a Bíblia e você deixa de lado a cultura oriental e passa a estudar a Bíblia na cultura ocidental, você nunca vai entender sobre o casamento judaico e você nunca vai entender por que Jesus vai vir buscar a igreja nos moldes de um casamento judaico. O mesotribulacionismo, que ensina que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que ensina que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação, eles não permitem de forma nenhuma a realização do casamento judaico. Por quê? Como que era o casamento judaico? Se você entender a analogia do casamento judaico, você vai entender o porquê que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o casamento judaico. Depois nós vamos fazer uma analogia sobre a vinda de Jesus. Como que era o casamento judaico? O noivo judeu, ele dirigia até a casa da noiva, né? E ali, depois de conversar ali com os pais da noiva, ele pegava e comprava a noiva por um alto preço. E ali ele recebia uma moeda ali, cunhada de ouro, e naquela moeda estava escrito assim, consagrada a mim. Então, quando era realizada ali a cerimônia de noivado, o noivo judeu, ele realizava ali ele tomava ali um copo de vinho ali junto com aquela noiva, e em seguida ele partia para a casa do pai, para preparar a casa para buscar a noiva. Quando ele partia, ele deixava um vigia, ele deixava um olheiro ali, vigiando a noiva. Se houvesse traição, não tinha casamento, aquele vigia ficava ali vigiando a noiva. Então aquele noivo judeu, ele partia para a casa do pai para preparar a casa. É o que está escrito lá em João 14. João 14, meus irmãos, é puro casamento judaico. Então quando o noivo judeu chegava na casa do pai, que ele ia preparar a casa na casa do pai, ele não levava a noiva, ele ia sozinho, ele voltava, depois de participar daquele copo de vinho ali com a noiva na cerimônia de noivado, ele voltava sozinho para a casa do pai, ele não levava a noiva, mas ele ia preparar a casa. Volta e meia ali, ele estava ali trabalhando, preparando a casa, e ele perguntava para o pai, já está na hora? O pai dizia, não, ainda não está na hora. Então, quando estava no tempo, na hora, o noivo judeu, ele mandava o vigia avisar a noiva, avise a minha noiva que eu estou indo. Então a noiva ficava ali preparada, a noiva ficava ali consagrada, preparada para o casamento. O noivo judeu então ele retornava e ali ele levava a noiva então para uma festa de 7 dias ou 7 anos. 7 dias são 7 anos, conforme Ezequiel 14:34, Números 4:6 e Ezequiel 4:6 e Números 14:34. Então aquele noivo judeu levava a noiva para uma festa de 7 anos, passava-se então 7 anos, aquele noivo voltava com a sua noiva, e ali tinha uma outra festa, e ele apresentava a noiva aos seus convidados. Então assim era a realização do casamento judaico. Então Jesus, ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Primeiro então o noivo judeu vinha e comprava a noiva. Jesus fez isso, ele comprou a noiva por um preço muito alto, preço de sangue na cruz do Calvário. Antes de retornar para a casa do pai, o noivo judeu então, ele tomava um copo de vinho com a noiva e ia embora. Jesus fez isso na última Santa Ceia, quando ele participou da ceia com os discípulos. E ele disse, de agora em diante eu não beberei, ele Jesus. Ele falou assim, eu não beberei com vocês até que beba de novo
no reino de meu pai. Jesus estava falando da Santa Ceia geral, das bodas do Cordeiro. Então o noivo judeu participava daquela ceia ali com a noiva e ia embora. Mas ele não levava a noiva. Jesus fez isso. Jesus, ele foi assunto ao céu, foi preparar a casa para a noiva, mas ele não levou a noiva. João 14 é puro casamento judaico. Então Jesus foi preparar a casa. Então ele vinha, depois ele vinha, volta e meia, ele perguntava para o pai, eu posso ir? O pai dizia, não, ainda não está na hora. Por isso que Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai. Porque Jesus estava falando de um casamento judaico, onde só o pai do noivo é que autoriza o casamento. Por isso que sempre Jesus dizia isso, daquele dia e hora, nem eu nem os anjos sabemos, né? Somente o meu pai. Então, quando a casa estava pronta, o pai, então, ele autorizava o noivo judeu, então, ele avisava o vigia. Quem é o vigia? O vigia é o Espírito Santo. Jesus voltou para o céu e ele deixou o Espírito Santo nos vigiando. Ele está aqui vigiando a noiva, está de olho. Se houver traição, não há casamento. Então tem muita gente aí traindo o Espírito Santo. Se tiver traição, meu irmão, não há casamento. Então, quando o noivo judeu vinha, ele avisava o vigia, falava para o vigia, diga para minha noiva que eu estou indo buscá-la. Então, o que está escrito no Apocalipse? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele está nos avisando. De que forma ele está nos avisando? Através dos sinais. Jesus está nos avisando, o noivo vem. O noivo vinha, geralmente o noivo vinha para buscar a noiva nas partes mais escuras da noite. Então aquela noiva, ela tinha que estar com as lamparinas acesas. A Bíblia diz assim, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. O que é isso no sentido espiritual? Meia-noite significa o tempo mais escuro, o tempo mais tenebroso. E é exatamente o que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo o tempo mais tenebroso da história da igreja. Nós estamos vivendo em escuridão espiritual. Então a noiva tinha que ficar preparada com as lamparinas acesas. Isso significa o quê? Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Então o noivo vinha e levava a noiva para uma festa de 7 dias ou 7 anos. Jesus vem, toma a igreja e leva ela para o céu, para as bodas do Cordeiro e o julgamento do galardão. Passava-se então os 7 dias, o noivo judeu voltava com a noiva, então que já era a sua esposa. Então Jesus volta no final da tribulação com a sua igreja, que já é a sua esposa, a sua noiva. Sua noiva já é a sua esposa, a sua rainha. E aí Jesus volta, o noivo judeu voltava e apresentava a noiva aos seus convidados. Jesus volta em Jerusalém e apresenta a sua esposa aos convidados do milênio. Aí é realizada uma outra festa. Então Jesus, ele vai vir arrebatar a igreja nos moldes de um casamento judaico. Se a pessoa não entender o casamento judaico, ela nunca vai entender o pré-tribulacionismo. A única visão bíblica, escatológica, que permite a realização do casamento judaico é a visão pré-tribulacionista. Então eu queria trazer esse esclarecimento aos irmãos. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse áudio, compartilhe esta mensagem aí com as pessoas, porque muita gente não entende o arrebatamento da igreja. Muita gente não entende porque o arrebatamento será pré-tribulacionista. O arrebatamento será pré-tribulacionista exatamente por causa do casamento judaico. Porque a visão pós e a visão meso, elas não permitem Jesus vir buscar a igreja nos moldes de um casamento judaico. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.